Irmãos, eu sou da igreja mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. É uma satisfação estar com os irmãos, louvando e adorando o Senhor. É uma alegria poder ver que os irmãos estão vindo ao templo, por mais que tenhamos essa restrição de quantitativo de pessoa. Sei que se não tivéssemos essa restrição, talvez estivéssemos com mais pessoas aqui dentro do templo, mas devido a essa quantidade de pessoas que o templo foi limitado, eu sei que muitos irmãos ficam nas suas residências, em sua casa e não vêm. Mas percebo que nos últimos dias, nos últimos meses e nos últimos anos, a coisa vem afunilando para nós cristãos. A coisa vem apertando mais ainda. O caminho vai ficando mais estreito. As coisas vão deixando de ficar fáceis. E as dificuldades estão aumentando. Ontem eu tive a oportunidade de chegar no culto lá no Santo Antônio e cheguei atrasado devido ao meu trabalho. Eu não ia mais, liguei para o irmão George, nosso auxiliar aqui do templo. George, diga lá ao diácono Assis que não vai dar para mim ir, porque eu ainda estou aqui 7 horas no trabalho e ainda vou passar mais uns 30 minutos, não vai dar tempo de chegar a tempo para ir para a congregação, louvar e adorar o nome do Senhor. Mas aí eu tenho que ir. Tenho que entrar em comunhão com os irmãos. Liguei para a Rejane já estava pronta. Chegamos em casa, só foi tomar um banho, vestir a roupa e chegamos no templo lá de Santo Antônio, mais ou menos às 10 para 8. E aí, continuou o culto. E tivemos a oportunidade de ver um dos nossos irmãos lá trazer uma palavra que nos coloca o nosso pé no chão. Nos mostra que realmente nós estamos no fim. Estamos se aproximando do fim. Jesus disse que ainda não é o fim. E nós estamos exatamente nesse período. Jesus está dizendo que não é o fim, mas muita coisa está acontecendo. E para nós cristãos, a coisa está apertando mais ainda. Por quê? Por causa do pecado, como o irmão Assis pregou. O pecado é quem atrapalha o homem. O pecado impede de que nós enxerguemos a glória, as virtudes de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus na nossa vida, e as pessoas que estão debaixo de pecado não conseguem visualizar a Deus. Existe uma barreira entre o homem e Deus por causa do seu pecado, e essa barreira é exatamente o pecado. Então esse pecado está fazendo com que as pessoas busquem os seus próprios prazeres, os seus próprios desejos, e quando buscamos o nosso prazer, quando buscamos o nosso desejo, nós nos tornamos egoístas, pensando somente no meu próprio ventre, e não nos preocupamos com o próximo, e muito menos com Deus, com a lei de Deus, com as orientações do Senhor. E aí, meus irmãos, isso vai aumentando a cobiça, isso vai aumentando a inveja, isso vai aumentando o desejo de que as pessoas acumulem mais. E, infelizmente, a população e a nação vai crescendo e as regras, as leis da Constituição do nosso país são mudadas, são alteradas. E as desculpas que se tem porque essas leis são mudadas e são alteradas, porque o mundo atualizou, o mundo modernizou, o nosso país está mais moderno, o nosso país está mais atualizado, a globalização chegou, e nós temos que seguir os padrões dos países que são de primeiro mundo, de seguirmos as ideias dos Estados Unidos, de seguirmos os padrões da França, de seguirmos os padrões da Itália, de seguirmos a cultura da Inglaterra, e aí nós pegamos a nossa Constituição, os deputados se unem junto com os senadores e fazem as suas emendas e alteram a Constituição do nosso país, assim como muitos outros países. E aí, essas mudanças são exatamente mudanças para irem contra a palavra de Deus,
para irem de encontro, de choque com a palavra de Deus. Me lembro, lá no início, lá no passado, eu acho que quando a Constituição foi formada, ela tinha por base, as suas maiores regras era a Bíblia Sagrada. Inclusive, no Brasil não sei, mas nos Estados Unidos, você quando vai para um júri, fazer um depoimento, você coloca sua mão sobre a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e promete falar somente a verdade. Mas isso está ficando para trás, porque a verdade, que é a Bíblia Sagrada, ela vai de encontro aos nossos desejos, à nossa vontade carnal. E aí, meus irmãos, a perseguição está chegando aos cristãos. E vai afunilar muito mais. O circo está se formando, como disse o irmão que pregou ontem. E esse circo se formando, meus irmãos, quem vai ser o espetáculo desse circo? Quem vai ser os palhaços desse circo, ou os atores desse circo, ou os artistas desse circo? Vai ser os cristãos. Assim como lá no passado, na época do imperador Nero, que pegava os cristãos e colocavam nas arenas, e os leões, para brigar com os leões, e a arena estava cheia de espectadores, e aqueles espectadores, olhando os leões degolarem os cristãos, ou então muitas vezes contra gladiadores muito mais fortes, e matavam os cristãos, porque eles não negavam o nome de Jesus, porque eles não negavam a palavra do Senhor, porque eles eram fiéis ao Senhor. E isso está chegando, meu irmão, isso está chegando, minha irmã, isso está chegando, jovem, aqui para nós, porque o fim está chegando, o fim está próximo. Na Bíblia Sagrada nós encontramos exemplos nas Escrituras, exemplos de homens, de pessoas que continuaram fiéis até a morte, e não negaram, e não rejeitaram, e não se ajoelharam, e não pecaram, e não se curvaram às regras que foram mudadas para que deixasse de se adorar ao Senhor. Nós vamos encontrar isso no capítulo 3 do livro de Daniel. Nós vamos encontrar a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que um rei chamado Nabucodonosor, esse rei Nabucodonosor foi exatamente aquele rei que lá no livro de Jeremias, no livro dos reis, mais especificamente, no último capítulo do livro de Reis, ele invadiu Judá, e especificamente Jerusalém, e destruiu aquela cidade. E antes dele destruir, ele tinha cercado, e tinha pegado as pessoas mais sábias, as mentes pensantes de Jerusalém, para levar para a sua terra, Babilônia, para que eles lá aprendessem os costumes babilônicos, os costumes do seu povo. E no meio dessas pessoas estavam 4 homens de Deus, que era Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que o nome deles não eram esses, eram Azarias, Beltesazar, quem mais? Me perdoa pela minha mente cansada, faz parte do nosso trabalho, mas vamos lá. O nome dos jovens que foram levados. E depois ordenou aos penais chefes oficiais da corte que trouxessem os israelitas da família real, os jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. O nome deles era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens foram levados mais jovens para o reino babilônico. Mas esses 4 jovens se destacaram. E eles se destacaram pela fidelidade que eles tinham ao Senhor. E no capítulo 3 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor cria uma estátua de mais ou menos quase 30 metros de altura, toda banhada de ouro ou toda de ouro. Numa tradução mais simples, diz que era uma estátua brilhosa, reluzente,
e com mais ou menos 3 metros de largura, e convidou todos os príncipes, todos os governadores, para se fazerem presente lá na Babilônia, lá na sede, lá na capital da Babilônia. E eles vieram com seus povos, e ao chegarem lá, ele orientou, fez com que fosse passado um decreto, que após ser tocado uma buzina, todas as pessoas teriam que se curvar diante daquela estátua, diante daquilo que ele criou. Seria exatamente uma idolatria para aqueles que serviam a Deus, para aqueles que eram adoradores do Senhor, para aqueles que eram fiéis ao Senhor. Eles estavam sendo colocados diante da cruz, diante da morte. E para aqueles que não se ajoelhassem diante daquela estátua, estava reservado para eles uma fornalha de fogo ardente. E aí, meus queridos irmãos, a buzina tocou, as trombetas tocaram, todos os instrumentos que foram citados tocaram, e as pessoas se curvaram. Quantos judeus não se curvaram? Quantos judeus que tinham sido levados cativos para a Babilônia, não se curvaram diante daquela estátua? Mas se viu 3 jovens, de uma longa distância, que não dobraram os seus joelhos àquela estátua criada por Nabucodonosor. E eles foram vistos e foram chamados pelo rei Nabucodonosor e foram orientados que se eles não se curvassem numa segunda chamada ou no segundo toque, eles seriam jogados na fornalha de fogo. Foi dada uma segunda chance àqueles homens, mas eles disseram que não iriam se dobrar e que se Deus não livrasse, mesmo assim eles não se dobrariam diante daquela estátua, porque eles serviam a um Deus todo-poderoso. E aí, novamente tocou as trombetas, novamente tocou as cítaras, novamente tocou as flautas, e eles permaneceram em pé diante daquela estátua, não se curvaram. Meus irmãos em Jesus Cristo, os dias estão chegando. Quantas regras, quantas coisas já não está sendo colocada diante do mundo cristão, do mundo daqueles que servem ao Senhor, que não têm um conhecimento da Escritura, e quantas pessoas já estão se dobrando diante de ideias, diante de fanatismo, diante de conversas sem fundamento bíblico, e essas pessoas estão se envolvendo, misturando política com igreja, pessoas que estão se envolvendo, achando que o dinheiro, se você porventura é um homem que obedece a Deus, você tem que ser rico, que aquele que é cristão não pode passar por sofrimento, que aquele que é cristão não pode passar dificuldades financeiras. Essas são orientações que não tem como base as Escrituras Sagradas, e muitas pessoas que não conhecem as Escrituras caem nessas conversas, terminam se rendendo a essas doutrinas, e isso chama-se se dobrar diante de Deus, e se dobrar diante de falácias, se dobrar diante de conversas que não têm fundamento bíblico, e terminam esquecendo de adorarem ao Senhor. Meus irmãos no Senhor Jesus Cristo, nós temos as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus que fala conosco, a palavra de Deus que hoje ela é distribuída para todos nós. Lá no passado essa palavra ela era restrita a um templo, porque ela era feita em rolos, e os rolos, cada livro continha vários rolos, você não tinha condição de carregar um livro da Escritura Sagrada debaixo das suas axilas. Hoje você carrega 66 livros sagrados debaixo da axila, na sua mão, num aparelho celular. Você tem acesso às Escrituras, você tem acesso, eu tenho acesso, nós temos acesso à palavra de Deus, e é essa palavra que nos mostra o caminho onde nós devemos andar, o caminho que nós devemos caminhar. Então não tem motivos e não vai ter desculpas quando chegarmos no último dia e Deus nos chamar para prestarmos conta, porque lá estava Moisés e os profetas
Foi isso que foi dito numa parábola que Jesus Cristo citou sobre Lázaro e o pobre Lázaro, o pobre e o rico. Acho que o pobre chamava-se Lázaro mesmo, né? Então o rico, quando foi para o Hades, e Lázaro, o pobre, foi para o seio de Abraão, ele chegou e falou com o pai Abraão: faça com que os meus parentes, ou envie alguém para dizer aos meus parentes, que mudem a sua rotina de vida, que mudem os seus costumes, que ouçam a palavra, que eles vejam, que eles saibam o que acontece depois da morte. E aí qual foi a resposta? Lá está Moisés e os profetas. Quando ele disse Moisés e os profetas, naquela época que Jesus estava citando, Moisés já tinha morrido, os profetas já tinham morrido. Você sabe o que era que Jesus estava dizendo para ele? Lá tem o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, e lá tem os profetas, que são exatamente o restante do Velho Testamento. Lá tem as Escrituras Sagradas, para que eles ouçam e saibam qual é a minha vontade. Se eles não creram até agora, você acha que se eu enviar alguém, eles vão crer? Alguém que sair de uma outra dimensão, eles irão acreditar? Lá tem Moisés e os profetas. Meus irmãos, isso aqui nos orienta. Lógico que você precisa de alguém, você precisa de um irmão maduro, você precisa de momentos de orações, como nós já ouvimos falar aqui nessa noite, para que você tenha o clarear das Escrituras, da palavra de Deus na sua vida. Mas não se dobrem, meus irmãos, não nos dobremos. Sigamos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abedênego. Não nos dobremos diante de conversas e de coisas que não têm base das Escrituras Sagradas. Um outro jovem, que foi o próprio Daniel, mudaram lá, vamos supor que mudaram um ponto lá da constituição lá dos medos e persas. Já não era mais Nabucodonosor. O reino babilônico já tinha passado, agora era o reino dos medos e persas. Já era Dario, o rei. E aí foi escolhido alguns homens para serem os principais do reino desse Dario, e Daniel estava lá no meio desses homens. E Daniel executava tão bem o seu trabalho que ele se sobressaiu dos demais homens. E aí os demais homens, com inveja da vida de Daniel, conversaram com o rei e mudaram e criaram uma regra, mudaram a constituição daquele momento, para que se em algum instante fosse pego durante tanto tempo alguém se prostrando ou fazendo orações ou se direcionando a um outro Deus a não ser o rei Dario, esse homem fosse jogado na cova dos leões. E por que isso aconteceu? Porque aqueles homens sabiam que Daniel era um servo de Deus. Eles sabiam que nas Escrituras Sagradas estava escrito que as pessoas, que os judeus, quando fossem levados cativos, fossem para um outro lugar, se ficassem distante da sua terra Jerusalém, eles, ao se prostrarem e adorarem a Deus, se virassem, abrissem ou as suas janelas, ou se curvassem em direção a Jerusalém, porque era lá onde estava o templo de Deus. E Daniel, no seu quarto, abria as suas janelas, que dava direção a Jerusalém, onde estava o templo de Deus, porque lá onde estava o templo de Deus, era onde tinha essa ideia, que onde Deus estava. E eles sabiam que Daniel era temente a Deus, e Daniel fazia isso 3 vezes ao dia, e eles criaram essa regra, criaram essa lei, para que Daniel fosse pego, fosse morto, e eles ficassem com o domínio, e ficassem responsáveis, e tomassem de conta do reinado, e se tornassem os homens de confiança do rei Dario. E aí o que foi que aconteceu? Exatamente, pegaram Daniel orando, direcionado para Jerusalém, e Daniel orando exatamente naquele período onde estava sendo proibido adorar outra pessoa a não ser o rei Dario. Daniel foi preso, foi jogado na cova dos leões. Mas o que vale salientar de tudo isso, meus irmãos, é que Deus estava lá na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abedênego, por causa da fidelidade deles, meus irmãos, e que Deus estava lá
com Daniel na cova dos leões, motivado também pela fidelidade e pela comunhão que Daniel tinha com o Senhor. Uma das coisas interessantes, meus queridos, é que Deus sempre está conosco quando nós somos fiéis a Ele. Não é obrigado. Deus é Deus. Ele é soberano. Se Ele decidir ficar com você, Ele fica. Se Ele não precisar ficar com você, você fica como um marco na história, como um homem ou como uma mulher, ou um servo de Deus ou uma serva de Deus, ou um jovem que foi fiel ao Senhor até a sua morte. E o texto que nós lemos hoje, na abertura, na leitura oficial, já no Novo Testamento, observe que essas duas situações anteriores eram situações que não envolviam a propagação do Evangelho, eram situações que envolviam a minha fidelidade com o meu Deus. Eu não vou me curvar diante de uma estátua, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu não vou me dobrar diante de uma lei de constituição que me faça negar ou pecar contra o meu Deus, ou deixar de buscar o meu Deus, e isso aconteceu com Daniel. Mas agora, o que veio acontecer com os apóstolos foi exatamente porque eles estavam propagando a palavra do Senhor, eles estavam falando do amor de Deus, eles estavam anunciando a palavra do Senhor. Depois que Pedro e João, ao entrarem no templo chamado Formosa, no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, e lá encontrarem um coxo, e aquele coxo pediu uma esmola, e Pedro, ao olhar para aquele coxo, disse que não tinha nem prata nem ouro, mas o que ele tinha, isso ele dava àquele homem, e disse: isso que nós temos, nós te damos, levanta e anda. E aí pegou pelo braço daquele homem, suspendeu, e aquele homem levantou-se e deixou de ser coxo. O que era que Pedro e João tinham? O Senhor na vida deles. Mas no capítulo 3, por causa desse ato que eles fizeram, por causa desse milagre que foi feito, eles foram levados à presença do Sinédrio. Sinédrio era uma reunião de homens, dos anciões, dos principais dos fariseus, do sumo sacerdote da época, dos sacerdotes, mais ou menos com 70 pessoas. Eles eram quem julgavam as causas de Israel, principalmente de Judá e de Jerusalém. E isso eles encontraram e perceberam que isso era uma afronta. E prenderam esses homens. Antes de prenderem, Pedro pregou o Evangelho. Depois que Pedro pegou o Evangelho e João, eles foram novamente soltos. E no capítulo 5, que foi onde nós lemos, nós encontramos agora esses homens, não somente eles, mas tanto ele quanto os apóstolos, por falarem do nome de Jesus, por curarem pessoas, foram todos presos, e depois o Senhor os libertou, e ao os libertarem, eles foram chamados diante do Sinédrio novamente. Mas aqueles homens do Sinédrio, eles queriam fazer o quê? Matá-los, destruí-los, para que eles não anunciassem mais a palavra do Senhor. E aí, Pedro, tomando a palavra, disse assim: o que vale mais? Obedecer a vocês, obedecer ao nosso Deus, a voz do nosso Deus. E aí aqueles homens pegaram eles, ameaçaram mais ainda, surraram, deram-lhes uma surra aos apóstolos. E o que aconteceu no versículo 41? Eles saíram se regozijando por terem sofrido pela causa do Senhor Jesus. Meus irmãos, a morte para aqueles homens era lucro, como dizia o apóstolo Paulo. O viver, para mim é Cristo, e o morrer, para mim é lucro. Porque, como nós conversamos ontem com a irmã, Paulo queria talvez ficar com os irmãos por causa do amor deles com a igreja, mas por outro lado ele sabia que estar ao lado de Jesus, ao lado de Deus, seria bem melhor. Então, meus irmãos, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Para os servos de Deus, para aqueles homens, para os apóstolos, eles saíram se regozijando, felizes por terem sofrido pela causa nobre do Senhor. Às vezes, nós vamos encontrar igrejas, nós vamos encontrar irmãos pregando conversas, pregando promessas, tentando atrair a atenção das pessoas que estão lá fora,
que estão sobrecarregadas de pecado, tentando convencê-las, tentando seduzi-las, dizendo que Jesus ou que a igreja vai mudar a vida deles, mas é uma mudança, não uma mudança interior, mas uma mudança de status social. Enquanto que Jesus Cristo, quando nasceu, quando estava prestes a nascer, e o anjo apareceu a Maria, ele disse, o anjo, que Jesus Cristo viria libertar o seu povo, não do domínio de Roma naquele momento, mas libertar o seu povo dos seus pecados. Quando nós somos libertados do pecado, meus irmãos, a nossa comunhão com Deus se aproxima. E você se aproximar perto do Criador, meus irmãos, isso traz uma felicidade muito grande, isso traz uma emoção muito grande no nosso coração, isso ferve o nosso coração, isso anima o nosso coração, isso nos dá prazer e alegria. Ao se aproximar do Criador, ao ter os nossos pecados perdoados, existe no nosso coração e na nossa mente uma paz, e uma paz que nós não conseguimos mensurar, uma paz que as pessoas não conseguem entender, porque é a paz de Deus na sua vida. E aí, para a gente concluir, meus irmãos, Paulo, no capítulo 12 de Romanos, portanto, irmãos, o apóstolo Paulo, sabendo de toda a dificuldade que nós cristãos passamos, de toda a situação difícil que nós passamos, mas o apóstolo Paulo, ele ainda consegue vislumbrar algo gostoso e maravilhoso, e ele suplica, e ele roga. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, a minha Bíblia diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não vos conformeis com este século, como diz uma outra tradução. Não façamos negócios com as coisas dessa vida, negócios que me tirem, que roubem a minha fidelidade ao meu Deus. Porque quando eu não me amoldo aos padrões deste mundo, mas eu me transformo pela renovação da minha mente. Que renovação é essa? Agora é a palavra do Senhor que entrou no seu coração, para que você experimente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem algo assim maravilhoso, tanto para mim quanto para você. Nós não precisamos de bens aqui na terra para nos satisfazer e nos fazer felizes. Nos faz felizes, nos satisfaz. Mas não é isso que vai fazer com que me garanta a promessa de Deus na minha vida. É claro que nós buscamos isso, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo a você é que a renovação da sua mente, e essa renovação ela é causada exatamente pelo conhecimento da palavra, porque o véu que cobria a sua mente agora foi descoberto, foi tirado da sua mente, e agora a palavra de Deus brilha na sua mente e desce ao seu coração. Quando isso acontece comigo e com você, meus irmãos, nós não iremos nos dobrar diante dessas coisas que o mundo está propagando. O mundo, e principalmente o nosso país, está mostrando que devemos concordar com algumas regras e com algumas coisas que a Bíblia não concorda, que nós concordemos com o aborto. A Bíblia não concorda com isso. Que nós concordemos com algumas coisas, tenho até receio de falar porque a gente está sendo filmado aí, com ideologias
e porque nós não nos moldamos a essas ideias, porque nós servimos ao Criador, porque nós temos as Escrituras Sagradas que nos diz o caminho que nós devemos andar, o mundo vai nos odiar, o mundo vai querer o nosso fim. Filhos vão entregar pais. Eu não sei se tem lá pais vão entregar seus filhos, mas tem dizendo que os filhos vão entregar seus pais, porque essas pessoas, elas não se moldaram à palavra de Deus. O que cabe a nós, irmãos, João diz lá que passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de... Jesus diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E João também diz que o amor de Deus, aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, Paulo diz que nós não devemos nos moldar a esse mundo. E não se moldar a esse mundo, meus irmãos, é exatamente irmos para a fornalha de fogo, irmos para a cova dos leões, irmos presos, irmos para cadeias públicas, sermos açoitados, sermos mortos. E aí eu vou terminar lá no capítulo 11 do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 11, é lá onde está a relação dos heróis da fé. E nós, quando abrimos o capítulo 11 do livro de Hebreus, nós nos encantamos quando fala de Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício melhor que Caim. Quando fala de Enoque, que foi arrebatado aos céus. Quando fala que pela fé Noé obteve pela fé, quando visando a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Nós nos alegramos e nós nos emocionamos quando ouvimos falar que Abraão ia oferecer o seu filho, e quando foi descer o cutelo, não desceu porque o anjo disse que não fizesse aquilo, e aí a gente se alegra. Nós nos alegramos, nós lemos as histórias das Escrituras Sagradas e vemos quando Moisés fala sobre Moisés, da fé que Moisés teve, da fé de muitos homens, mas nós nos esquecemos que nem sempre é vitória aqui na terra. Nem esses homens obteram as vitórias aqui na terra. Pela fé que eles tiveram, eles venceram a boca dos leões como Daniel, eles passaram o mar enxuto. Mas quando a gente chega no versículo 35, tem pessoas que não tiveram o mesmo sucesso que esses homens. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, montes e pelas cavernas e grutas. E todos estes receberam o bom testemunho por meio da fé. Nem sempre a história daquele que tem fé termina com sucesso. Às vezes morremos, mas alcançamos bom testemunho por meio da fé. Não sei qual vai ser o fim da sua história. Não sei qual vai ser o fim da minha história. Não sei se você, ao enfrentar uma dificuldade, ao ser confrontado com os governantes desse mundo, ao ser confrontado com as adversidades desse mundo, se naquele momento o Senhor vai fazer com que eles vejam o resplendor da glória de Deus e se prostrem diante do Senhor e aceitem a Jesus, ou se naquele dia ou naquele momento você vai ser cerrado ao meio, ou vai ser degolado, mas saiba de uma coisa, você vai alcançar bom testemunho por meio da sua fé, e o seu nome vai estar registrado, está registrado no livro da vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e nos dê da sua graça e sua paz. Amém.